e também toda a nossa equipe. Posso ler os comentários? E agradeço também aos gremistas que estão mandando elogios aqui, apoiando a troca para o Beira-Rio, que tem um gramado muito melhor. Mas é em nome da seleção. Em nome da seleção, agradeço aqui vários nomes aqui, e todos apoiando e agradecendo que eu tenha a coragem de falar o óbvio, né, que a mudança do Beira-Rio é fundamental. Por exemplo, você não quer que o Alisson tome um gol por causa de um morrinho artilheiro? De forma alguma, né? Que é Brasil acima de tudo. Bruno, pergunta. Tô falando que você tá diferente. O Rômulo não... Ah, meu Deus! Bruno, o Rômulo não vai faltar nenhum programa do Bebê Debate. O Nicola, não sei o que ele vai falar, mas eu concordo com ele. Né? Mudou? Não vai faltar, né? Não sei. Não... É gravado, né? O desafio de talentos não fará com que Rômulo Mendonça falte a nenhum Bebê Debate. Que eu fique sempre aqui? Eu gostaria... Eu atrapalho o programa. Você é um membro fixo do programa. Eu atrapalho o programa. Eu gostei ontem da mensagem do Esporte, falei que eu deveria participar mais. Né? Nossa, esse fã de esporte, esse comentarista esse é bom. Né? Pode voltar mais vezes. É bom, né? 2, 3 vezes semana, quem sabe. Esse gordinho, o comentário foi, esse gordinho de preto, vocês podem chamar mais gordinho, vezes. Você tá fazendo piadas com gordos agora, é isso? Jamais. Até porque é aquilo que eu te falei, eu também sou um gordinho. É, né? Tá bom. É piada com gordo lá na... Posso ler as mensagens dos fãs de esportes? Olha, não sei, o programa... Quantas horas ainda tem de programa? Não, tô 1 hora. Não. Talvez não dê tempo, não sei. Eu vou ler, deixa eu ver quantas mensagens tem aqui. Peraí, só pra gente não perder a conta. Vai com pressa. Anota aí, Maurício. Vamos lá. Pegou a caneta, papel e caneta? O programa do Neto só tem 1 hora. 746. Sério? De umas 2 acabou. Rapidinho? Como? 746 comentários. Isso. Então eu queria também indicar, o pessoal pode me seguir no Instagram. Eu tô usando o Instagram mais agora, Mendonca Rômulo. Pode seguir todo mundo. O Nicola, o professor, Maurício 7. Nicola Vitari, Jorge uma foto do Nicola no elevador. Mensagens. Eu lá, mas você pode... É professor, aqui ó, Lucas Luan, fez mal porque ele incitou a violência. 2, o Jorge mandou, fez bem, quis aparecer, apareceu. Levou o chute. Você vai ler 700 dessa? Faltam 744 agora. Legal. Tá certo, podia ser um terrorista. E a segurança não atuou, mandou o Renan. Realmente uma rasteira... Fez justiça com os próprios pés. Eu deixando claro que eu sou a favor da advertência, mas não... Tá, não a qualquer custo. A qualquer custo, eu entendo a atitude do Rara, tá, mas sou contra uma suspensão de um jogo. Qual que é a postagem que tem aí? Deixa eu ver, é pro Nicola explicar uma postagem. Vamos ver o que é. Ih, o que é isso aí, Nicola? É o Romero no Instagram dele, dando a entender que pode estar assinando uma renovação de contrato. Seria a maior surpresa dos últimos depois de um semestre inteiro aí do cara treinando a parte. Ele treinou 6 meses afastado, ele perdeu a chance de disputar a Copa América, justamente porque não quis renovar o contrato com o Corinthians e o Corinthians o afastou dos treinos. Sei. Então tem essa mensagem enigmática que acabou de ser postada. Aquele emoji barbudinho seria o do Duílio Monteiro? Parece com o Duílio. Não é? Que é com quem ele assinaria. Mas estamos checando já. Trazemos mais notícias. Emoji barbudinho. Professor, Isso que é apuração, hein? Isso que é apuração jornalística 2019. Por um emoji... O que é o detetive virtual perto do professor? Mais xaloquiana do que apuração, né? O que é o detetive virtual perto do professor Celso Zé? Agora, boa notícia, hein, professor? Vai ter aula de emoji agora. Boa notícia, hein? Boa notícia. Seria um reforço. Não? Eu acho. Seria uma opção. Um reforço mesmo. É uma história onde todo mundo perdeu, né? Eu não consigo entender qual estratégia justificaria você deixar o seu jogador quando ele está no auge da carreira, 6 meses parado. Ano de arrependimentos. Neymar do Barça, Romero no Corinthians. Guardadas as proporções. Bom. Claro. Eu só consigo ver uma explicação. Se de fato isso acontecer, né? Embora seja misteriosa, a mensagem dá a entender isso. O Romero, no ano passado, no momento de alta dele, ele imaginou que conseguiria voos bem altos. E ele chegou a dizer para o pessoal da UTB Esportes, que é a empresa que cuidava da carreira dele, que ele queria jogar num grande clube da Europa. Não bastava vir uma proposta de um clube médio. Ele teve uma oferta de um time que brigava contra o rebaixamento no campeonato italiano e ele falou que não iria. O que pode ter acontecido, Bruno, chegou a proposta do Atlético Mineiro, chegou a proposta do Inter, chegou essa proposta da Itália. Nenhuma das propostas causou empolgação, ou foi muito melhor do que ele tinha no Corinthians. E aí, no final das contas, ele refletiu e pode ter voltado atrás, pode ter procurado o Corinthians. A relação entre ele e o Andrés era uma relação desgastada,
a ponto de o Corinthians tê-lo colocado para treinar afastado por 6 meses. Sei. Esse ano ele não jogou, ele não joga desde a temporada passada. Mas recebendo salários, né? Recebendo salários em dia. Não, mas isso também, do ponto de vista da administração do Corinthians, também é um equívoco danado. Isso lesa os cofres do Corinthians. Você, por uma questão pessoal, se desentende com o jogador, você vai afastar e continuar pagando seus salários? O Corinthians está com uma grana boa sobrando, né, professor? Há meio ano sem contar com ele. Meio ano sem contar com ele. Que é isso? Senta e entra num acordo. Porque se eu falei da camisa do Fluminense, é muito, muito mais grave você ter um jogador e não utilizar o jogador, né? Se é confirmada, então, a permanência dele no Corinthians, o Corinthians ganha um titular? O Corinthians ganha um jogador com potencial, porque o Carille já o conhece, já sabe como utilizá-lo, já sabe o que ele pode entregar, gosta do que ele entrega, por esquema de jogo dele, Carille. Acho que ganha um titular na direita, sim, né? Bem, não? Pensando com a cabeça do Carille, sim. E pensando que o... Titular, professor. Precisa ver se ele volta igual. Qual era o problema do Corinthians antes da parada? Jogar que nem caranguejo, jogar para trás. Ainda vai botar o Romero. Acho que é o velho caso do Romero, a ausência do Romero faz bem pro Romero como imagem, né? Porque em campo no último mês teve aquele período mágico dele, dos 3 jogos. Sim, sim. E depois a seca voltou. E o ápice dele como jogador de eficiência foi quando tinha o Arana. Isso. São 6 meses. Acho que a ausência do Romero faz muito bem para a própria imagem do Romero, que a gente meio que está esquecendo. É a ausência do Romero ou o mau desempenho de quem está no lugar na frente? É uma combinação de fatores, mas não, eu acho que a ausência não é só a ausência do Romero. É uma que o Corinthians não tem um cara ali mas também. eu acho que a ausência é um fator que transforma o Romero em mais do que ele na verdade é. Hoje tem 2 jogadores melhores que o Romero. Everaldo de um lado, o Cleison do outro. Então. A gente não sabe se o Cleison vai ficar. O Cleison já teve o nome especulado em alguns lugares. Ele não quis ir para o México, mas pode ser que o Corinthians talvez tenha a informação de que pode vender o Cleison e a partir daí você contrabalanceia. Você tem o Romero de um lado, você tem o Everaldo do outro. Não dá para esquecer que, caso essa renovação seja confirmada, o Corinthians se livra daquele pagamento de 3 milhões de dólares de multa que tem em acordo com o Beto Rapa. Só para refrescar a memória do fã do esporte. Voltou o Beto Rapa. Quando o Corinthians comprou o Romero do futebol do Cerro Porteño, o Corinthians não gastou nenhum real. Quem colocou o dinheiro foi o Beto. 3 milhões de dólares. E ficou combinado o quê? Quando o Corinthians vendesse o Romero, devolveria essa grana. A condição era, se vocês perderem o jogador de graça no fim do contrato, vocês me reembolsam com esses 3 milhões de dólares. Então, o Corinthians, além de perder um titular, além de ter gasto 6 meses de salário com um jogador que não entrou em campo por opção do Corinthians, o Corinthians ainda seria obrigado a reembolsar esses 3 milhões de dólares. Se renova o contrato com o Romero, continua valendo a ideia de que quando vender, paga para o empresário. Só joga para frente. Só joga para frente. Bom, mas aí você tem a perspectiva de um dia vender, prof. É um reforço em termos de opções, mas pode ser um fator inibidor em termos de ofensividade. O Nicola falou, tem 2 jogadores hoje para os lados. Se ele volta, o Carille pode ter uma recaída. Uma boa chance. Né? É uma boa chance, uma grande chance. Agora, não me parece muito inteligente para quem estava sendo criticado por falta de ofensividade. E tem outra coisa também, o Romero está 6 meses sem jogar e há mais de 1 ano sem fazer gol. Então você não renovaria, professor? Não, eu renovaria para o elenco. Eu não concordei, eu não gostei muito dessa história de ganha um titular. Tá, pense o seguinte, quando o Corinthians está renovando o contrato com o Romero, ele está renovando pela qualidade do Romero ou ele está renovando para não ter que pagar os 3 milhões de dólares? Acho pelas 2 coisas. Ele é um jogador útil. Eu nem usaria a questão qualidade, que eu tenho dúvida sobre qualidade de jogo, relação com a bola e com o jogo. Ele é um jogador útil para esse momento do elenco. Ele tem mais essa utilidade de não gastar. Do ponto de vista dele, muito provavelmente ele já descobriu que o céu não é perto, que não vai jogar no Real Madrid, não vai jogar nem no Barcelona. Nem sei quem falou isso um dia para ele, mas parecia que ele pensava isso. Né? Então está juntando aí a fome com a vontade de comer. Aquele acordo, fala, olha... Vamos continuar completamente nessa faixa aqui atrás, né? Romero e mais 10. Essa faixa é antiga, Romero né? e mais 10. Pega a data disso aí, isso deve ter uns 2 anos. E é um absurdo, não existe isso. Não é mais. Sabe o que representa essa imagem aqui, Rômulo? Gratidão. Gratidão é um pouco de loucura também.
Gratidão. Que não elimina a gratidão. Gratidão tem limite. Você pode ser grato e ser louco. Gratidão. Junta os dois aí e dá essa faixa. Não vai se sacrificar em nome da gratidão, aí não ataca mais ninguém, não chuta mais pro gol, um turno inteiro como aquele jogo pavoroso contra o Santos. Sim. Não é isso. Útil, titular, não tem como garantir de forma O Zé Gilmar mandou aqui, larguei o Corinthians, que é isso, ficar com o Romero não dá, não faz gol há não sei quanto tempo. E outros estão mandando aqui, ó. Manuzita também está mandando mensagem aqui e outros, tá? Ele jogou um turno inteiro sem fazer um gol. Então, eu repito, o semestre de ausência dele fez o Romero parecer melhor. Do que, na verdade, ele não é isso. Para ser titular de jeito nenhum, é um jogador ele muito teve útil. sua contribuição naqueles títulos, ninguém nega muita isso. Muita contribuição muito mais tática do que técnica. Não, mas tudo bem, mas... Isso é importante. Então, não, é importante, não é, mas é bom separar. Ó, peraí, Agora, não é que ele teve sua contribuição, ele teve seu protagonismo. Protagonismo tático. Mas teve. Protagonismo Teve. tático. Se o Corinthians Uma nova versão de protagonismo. A gente fala, vocês falavam, né? Tá voltando para trás. Se o Corinthians voltar para trás, o torcedor não vai ficar satisfeito, porque tá atrás o futebol mais competitivo que o Corinthians Não parecia muito satisfeito na parada para a Copa América, não. Aquele jogo com o Santos foi o... Só não foi o recorde de marcha ré, porque já teve um jogo pior. No Pacaembu foi pior que aquilo. É assim, Mal, o Carille prometeu por muitas vezes que entregariam o Corinthians muito melhor com a pausa da Copa América. Que todos ou quase todos os problemas seriam resolvidos. Então, essa é a expectativa do torcedor corintiano em relação à volta da Copa América. Se a presença do Romero vai fazer o time mais equilibrado, só o tempo vai dizer, mas o torcedor do Corinthians vai voltar com uma lupa enorme em relação ao time e em relação ao trabalho do Carille para depois da Copa. Tem uma tela aqui, olha, que mostra os jogadores que são registrados pelo Corinthians, jogadores profissionais, tá? Registrados pelo Corinthians. Então, deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Corinthians tem 111 profissionais cadastrados. Aí você tem jogadores que pertencem ao elenco, outros que estão emprestados também. Mas, assim, no total, você tem... O Corinthians tem 111 jogadores registrados. E o último causou uma certa polêmica. Para isso, para as notícias de bastidores, eu vou na cola do Nicola. Do Nicola. Você que criou esse trocadilho? Wagner Patti. Na cola do Nicola. Wagner... É bom, não é? Foi João Henrique Pugliese. Ah, foi o Joãozinho? João Foi o Henrique... Não. O Joãozinho, João. João Henrique Pugliese. Um abraço pro João. Muito bom. Pois não? Pode começar? Pode. Parecendo uma criança obediente, né? Tem Ele olhando em silêncio. Tem muita assim. coisa pra falar do Então Corinthians. vai. Mas Peraí, que jogador que é, Quantos Nicola? minutos? vamos lá, o Franzinho, filho de Fran Papaiordano. É difícil até começar essa história. O Franzinho é aquele jogador responsável por um processo contra a Portuguesa que acabou fazendo com que as taças da Portuguesa fossem confiscadas. Quando ele estava cedido à Portuguesa. Ele estava cedido à Portuguesa, ele jogou uma partida, acabou se contundindo, não recebeu salários, foi à justiça e cobrou que as taças fossem penhoradas. Tá. Eram 5 taças. Essa questão está para ser resolvida, deve haver um acordo, mas é provável, professor, que uma outra pessoa, torcedora da Portuguesa, adquira as taças, para que a Portuguesa não as tome de volta e corra o risco de uma nova penhora. Pois bem, o Franzinho, no caso, que é o filho do Fran Papaiordano, um velho conselheiro, um cara muito influente da política do Corinthians e que há bastante tempo é membro da oposição, ele chegou até a tentar concorrer pela oposição, mas no final das contas acabava sempre cedendo e era candidato a vice da oposição. O Fran é o grande incentivador do filho dele, do Franzinho. Sim. E talvez, na base da política, tenha conseguido que o Franzinho tivesse uma oportunidade. O problema é que o Franzinho tem 26 para 27 anos e foi contratado pelo Corinthians para jogar no Sub-23. E assinou... A notícia nem é tão nova. Ele já está há pelo menos uns 20 dias treinando no Corinthians e ele assinou um contrato até dezembro. Sei. Então o Corinthians acaba de fechar contrato com o Franzinho, um jogador que ainda não conseguiu dar certo em nenhum clube. Ele tem de 26 para 27 anos e está assinando um contrato para jogar no Sub-23 do Corinthians. Tem uma brecha aí, né? O Sub-23 permite que você inscreva 3 acima de 23.
Até nessa brecha que o Franzinho está entrando. Igual a Olimpíada. Mas o que chama a atenção é que ele é filho de um cacique do clube, que é até da oposição, né? Ou era da oposição. Só se... Essas coisas dependem da semana que a gente está falando. Esse é o ponto. Mas, em tese, é alguém da oposição. Porque, assim, qual que é o tamanho da influência dele dentro do Corinthians, Nicola? Não era grande. A do pai dele não era grande. O Fran, ele já teve uma influência grande, acho que, se não me engano, até na Federação Paulista. Sim, já foi. É? Já foi. Isso já há alguns anos. Quase uma década. Isso, é um veterano da cartolagem. Isso, né? exato. Não é? E, então, assim, chama atenção o sobrenome para alguém entrar num time... O Fran tem 27, ele já fez aniversário no dia 5 de maio. 27 para jogar no time. Mas o que mais chama atenção, Bruno, é o currículo do Franzinho, né? Ele jogou... Ele foi formado na base do Corinthians. Ele começou no Sub-13, 15, 17, até que não conseguiu vingar no profissional, ele começa a ser emprestado. Ele é emprestado para o Guaratinguetá, é emprestado para o Paulista, para o Grêmio Osasco, para a Portuguesa em 2014, quando ocorre esse episódio que eu contei. Depois joga no Nacional, joga no Atlético de Sorocaba, no Juventus, no Noroeste, volta para o Juventus e joga no Primavera. E nenhum desses clubes ele conseguiu destaque, Bruno. Então, quando você aposta num jogador acima dos 23 anos, você aposta em alguém... Para começar, o conceito do Sub-23 é empregar atletas da sua base que já não tem mais idade para jogar no Sub-20 e ainda não conseguiram amadurecer de forma suficiente para jogar no profissional, ou apostar em jogadores que têm mais de 20 anos de idade e que são promessas, mas que ainda não vingaram. Só para citar um caso, o Santos contratou Pituca, mais ou menos nessa condição. Era um atleta que via-se algum talento, mas o cara não havia estourado. Vamos trazer para o Sub-23? Se der certo, a gente traz barato e acaba trazendo um reforço barato. Quando você traz alguém com 27 anos, que você conhece, porque ele passou... Que já rodou aí passou tudo que tinha. A maior parte da carreira dele na base do Corinthians, e que já rodou por vários clubes, tem 27 anos, e ainda não vingou, é uma contratação que cabe explicação. Então, seria legal, eu até vou tentar contato assim que o programa acabar, com o Inhamada, que é o gerente das categorias de base. Você tem live? Até não, live não, tem o ESPN Agora. Mas depois que o ESPN Agora acabar, até com o presidente... Vê agora esse negócio do Romero, Nicola. Tá. Vê se tem novidade aí da postagem do Romero. Atenção, hein, tem comunicado da Primeira Liga. Sério? Sério, vamos ver o que é. Tem aí na tela pra gente ou não? Eu posso só destacar aqui. Porque é o seguinte, o comunicado diz que a Primeira Liga não vai acontecer. Ah, não? Tá? Em função do... Tá aqui, ó, vou ler para vocês. A Primeira Liga, por meio de uma reunião aí, ó. Após o debate, os clubes decidiram uma proposta de ajuste e evolução na Primeira Liga que vai trabalhar em prol do futebol brasileiro, solucionando questões relevantes e pertinentes. A principal definição é de que a Primeira Liga não vai mais organizar uma competição, pois entende que o calendário do futebol brasileiro já está superlotado. Não, juro. Desta forma, a Primeira Liga se propõe a contribuir para a construção de uma Associação Nacional de Clubes, a fim de trabalhar com foco na unificação das agremiações em busca de melhorias para o futebol brasileiro, tais como aperfeiçoamento e modernização das legislações esportivas, trabalhista e tributária, regularização da intermediação de negócios no futebol, captação de novas receitas, entre outras. Muito bem, não tem competição, mas tem a proposta de uma união. Vai ajudar? Criaram um link para um item só para o entre outros. Né? Um item para entre outros. Rodando, não saem do lugar, né? As coisas fundamentais ninguém Que toca. pautinha vazia, né? Muito. Né? Que comunicado xoxo. Mais um, né? A competição não vai ter. Vocês estavam preocupados com a Melhor questão coisa do mundo, né? Melhor coisa do mundo, né? E a argumentação, falar, nos reunimos para descobrir que não tem data no futebol brasileiro. Faça meu favor, Que né? bom. Se o Flamengo não foi nem nessa reunião, o que você vai dizer de futuras reuniões que vão mexer em questões fundamentais do futebol brasileiro? Reuniões esvaziadas. Agora, essa questão comercial que o Nicola falou é que precisa ver como é que vai resolver, Tem que né? devolver dinheiro, Tem que devolver dinheiro. Aí é ruim, hein? A essa altura da vida, devolver dinheiro. Ou criar outras ações que possam compensar. Um patrocínio, o patrocinador que se antecipou e colocou grana. Você cria as ações pontuais com esse patrocinador. Isso tudo vai precisar ser discutido. A Primeira Liga se tornou uma ilusão tão grande que foi nela que o Cunca jogou pelo Flamengo. É mesmo, aqueles minutinhos, né?
Foi na Primeira Liga? Foi na Primeira Liga que ele entrou em ação pelo Flamengo. Então, o folclore do Conca no Flamengo aconteceu por causa da Primeira Liga. É verdade. Uma ilusão por todos os lados. Aqueles minutos estão no YouTube. Mas quer dizer, ela deixa de existir como campeonato, mas continua existindo como uma associação, como uma eles se dispõem a continuar unidos e chamar outros clubes. Mas não tem É uma forma de não admitir de forma escancarada o fracasso. Eles não têm essa força. Não parece uma entidade séria, né? Não desde adianta pensar. Desde a sua fundação e até esse comunicado aqui, que é um comunicado que põe final ao torneio, mas que não diz se a instituição também termina. Quer dizer, como é que você pode esperar alguma coisa, uma contribuição de uma instituição que nasceu tão frágil e que faz um papelão desse? Não dá para pensar que daí vai nascer um novo Clube dos 13, por exemplo. Não. Que é o que o Brasil precisaria. A união dos grandes clubes brasileiros. O Flamengo já não foi nessa reunião, são reuniões esvaziadas. Vocês acham que ela não vinga porque não estava o Flamengo? Não ou se só você o Flamengo, tem peso, né? então, se você tem assim, um Flamengo, um Corinthians... Isso é outra coisa, né? Claro. Não nos esqueçamos que a Primeira Liga, muito do fracasso da Primeira Liga é porque os clubes paulistas tiraram o pé. Então, e os clubes que hoje têm mais condições e têm esse poderio, eles não estão preocupados com isso? Quer dizer, não vai sair nada porque para eles está bom do jeito que está? Estão muito acomodados, né? Bom não está, mas para a mente restrita deles está ótimo. Agora, ela não tem... Claro, a ausência do Flamengo, ela esvaziou essa reunião. Mas isso não significa que os clubes que têm menor orçamento e menor força não devam se unir e não tenham capacidade de ter força para reivindicar. Eles têm, sim. O que precisa é, primeiro, uma união de interesses e um planejamento inteligente de ações, porque os clubes com menor importância e com menor orçamento, ali no papel, na divisão das cotas de TV, por exemplo, se unidos, eles podem fazer muita coisa e podem transformar, sim. O Bruno, depois precisamos falar sobre Romero, tá? Já tem novidade, Nicolás? Sim. Então eu já vou chamar o Cícero, tá? Já vou chamar o Cícero. Já, Cícero, pois não, Nicolás? 2 fontes minhas no Corinthians asseguram que não há qualquer movimento do Corinthians em relação à renovação de contrato com o Romero. Ninguém do Corinthians, pelo menos de acordo com essas 2 minhas fontes, entendeu a postagem dele. Uma das pessoas que eu ouvi até imagina que ele queira fazer polêmica, está querendo fazer barulho. Pressionar. Mas o Corinthians assegura que não há qualquer movimento nesse momento para renovação do contrato. Tá, boa, Nicola. Vamos chamar agora o Cícero Melo, então. Pois não, Cícero que acompanha a seleção argentina. Com torcedores, com populares, será? Ou adoro os populares. A gente